Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Hoje estamos aqui na Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais. Gostaria com muita alegria que a associação, em parceria com o CREA São Paulo, estamos realizando esse evento. Gostaria de agradecer toda a diretoria da associação, na pessoa do seu presidente, o engenheiro agrônomo Geraldo Borges Porto, bem como os funcionários, ali a Patrícia, e colaboradores que se empenharam para a realização deste evento. Agradeço também, em nome da associação, o nosso bem solícito, né, Torricelli? Araquém, responsável pelo CREA aí da região de Franca, né? Através do Araquém, transmito os nossos fortes abraços aí, toda a família aí do conselho aí, esse conselho tão conceituado que é o CREA São Paulo. E agradeço também ao engenheiro Carlos Alberto Torricelli, que será o palestrante desta noite. Em nome da associação, desejo a todos um excelente evento. Dando continuidade, temos um vídeo do CREA, está, como disse, está junto conosco nessa parceria. Vamos assistir. O que faz o CREA São Paulo? O CREA São Paulo é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, uma autarquia federal e o maior conselho profissional da América Latina, ao lado das instituições de ensino que capacitam e das entidades de classe que defendem os direitos trabalhistas e promovem ações de valorização. O papel do Conselho é registrar, habilitar e fiscalizar o exercício de profissionais da engenharia, agronomia e geociências no âmbito paulista. Com isso, o CREA São Paulo impede que leigos ou indivíduos não habilitados exerçam atividades exclusivas de profissionais da área tecnológica, garantindo a segurança de toda a sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é a ART? A Anotação de Responsabilidade Técnica, ART, é um documento oficial emitido pelo CREA e indispensável para o exercício profissional da engenharia, agronomia e geociências. A ART certifica quem são os responsáveis pela execução de trabalhos das áreas tecnológicas. Para a segurança de todos, a ART garante que obras e projetos técnicos sejam conduzidos por profissionais habilitados. Além disso, a ART valoriza a atuação profissional, registra sua autoria, resguarda o contratante e o contratado e permite constituir o acervo técnico. Um histórico da atuação do profissional, que tem grande valor no mercado de trabalho. A ART é essencial para a segurança de todos, principalmente da sociedade. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é o registro profissional? Engenheiros, agrônomos, geólogos, geógrafos, meteorologistas e tecnólogos em profissões da área tecnológica precisam estar registrados no CREA São Paulo para exercer suas atividades. O registro obrigatório por lei pode ser provisório para profissionais recém-formados e válido por 1 ano. Temporário para diplomados no exterior, que têm contrato por tempo determinado no Brasil, e definitivo para profissionais já diplomados. Para a emissão do registro é obrigatório que tanto a escola quanto o curso estejam cadastrados no CREA São Paulo. Sem a exigência do registro, qualquer um poderia executar obras e serviços que exigem autoconhecimento técnico, colocando a população em risco. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. O que é certidão de acervo técnico? Acervo técnico é o conjunto de atividades técnicas desenvolvidas ao longo da vida do profissional. O acervo pertence sempre e exclusivamente ao profissional que registrou a Anotação de Responsabilidade Técnica, a ART. A Certidão de Acervo Técnico, conhecida como CAT, é o documento que certifica as atividades registradas no acervo técnico e comprova a experiência do profissional ao longo do exercício de suas realizações. A CAT é imprescindível para a participação em licitações e concursos públicos nas áreas da engenharia, agronomia e geociências.
A solicitação da certidão de acervo técnico é feita online. Consulte no site do CREA São Paulo os documentos necessários. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Funções do Conselho de Classe, Associação e Sindicato. São comuns as dúvidas a respeito do papel de cada instituição na vida do profissional. Para ajudar os engenheiros, agrônomos, tecnólogos e profissionais das geociências, vamos falar quais as responsabilidades do Conselho de Classe, da Associação e do Sindicato. O Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, é quem habilita o profissional e fiscaliza suas atividades em defesa da sociedade. A associação é responsável pela valorização profissional. É ela quem realiza palestras, cursos, eventos e atividades sociais de integração. E o sindicato é quem defende os interesses trabalhistas, como questões salariais. É graças ao Conselho de Classe, como o CREA São Paulo, que leigos são proibidos de realizar obras e serviços técnicos das áreas de engenharia, agronomia e geociências. Procure a entidade de classe de sua categoria ou região e siga o CREA São Paulo nas redes sociais. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional. Essencial para a sociedade. O plenário e as 8 câmaras do CREA São Paulo. Vamos conhecer um pouco mais sobre a estrutura e o funcionamento do CREA São Paulo. O Conselho é um órgão colegiado formado por um plenário com mais de 250 conselheiros, representantes de entidades de classe, instituições de ensino e sindicatos registrados no CREA São Paulo. Os conselheiros dividem-se em 8 câmaras especializadas. Existe a Câmara Especializada de Agronomia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica e Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia de Agrimensura, Engenharia de Segurança do Trabalho e Geologia e Engenharia de Minas. Tanto as câmaras quanto o plenário reúnem-se mensalmente. Nessas reuniões é que os conselheiros julgam os diversos processos ligados à fiscalização, registro, atribuições profissionais, entre outros assuntos. Essa composição diversificada permite a ampla discussão do papel do Conselho em suas mais diferentes perspectivas. CREA São Paulo. Fiscalização. Boa para o profissional, essencial para a sociedade. Muito bem. Nós assistimos aí 6 vídeos do CREA, bem resumido, né? E aproveitando aqui a presença do nosso querido amigo Araquém, se alguém aqui que está participando tem alguma dúvida ainda sobre a RT, sobre conselhos, enfim, sobre o CREA, o Araquém está aqui à disposição para tirar. Fala alguma coisa aí, Araquém, sobre o CREA, por gentileza. Bom, agradeço aí o convite aí pela Associação Geral do Porto, vocês, e participando da palestra do Carlos. E o CREA, ele está realmente atuando há muitos anos e sempre com o objetivo de valorizar o profissional. A partir do momento que nós fiscalizamos a sociedade, seja urbano, seja rural, aéreo, naval, o que for, nós tiramos os leigos dos trabalhos, que são trabalhos técnicos, e, obviamente, é chamado um profissional para assumir essa área. Então, é essencial a fiscalização no CREA São Paulo. E, realmente, nós estamos, esse ano, devemos atingir 600 mil atividades fiscalizatórias em todo o estado. Tá? Então, é bastante coisa. E também agradeço aí ao presidente do CREA também, porque ele sempre deu apoio à fiscalização, a essas nossas ações. Tá? E ficamos aqui à disposição de quem precisar, de tirar dúvidas, resolver algum assunto aí. Muito obrigado, meu querido amigo Araquém. Manda um abraço a todos aí do CREA, né? Olha lá, olha o nosso presidente aí, Araquém. Olha aí, Geraldo! Esses Geraldo, por agrônomos gentileza, não é nos dê fácil, as suas não. boas-vindas. Você é o anfitrião da noite. Por favor, Geraldo. Ó, estou fazendo. Ó, não deu o que fazer para entrar aqui, mas estamos aqui. Um abraço a todos. Não preocupa, não, que isso acontece de vez em quando. Mas ele está sempre presente, né? Memorar quem? É grande. Os demais colegas que estão aí, um grande abraço ao Orfe aí, palestra aí que nós sempre estamos acompanhando você.
Tá bom? Estou aqui, agora vou ficar até o fim, tá bom? Abração, Araquém. Valeu, obrigado. Muito bem, obrigado pelas palavras, Geraldo. Antes de passar para o Torricelli, de apresentar o Torricelli, eu vou tomar liberdade de passar um vídeo do CREA, que particularmente, viu, Araquém? Eu sou fã. Para mim, esse vídeo do CREA é o melhor de todos os tempos. Eu ouso alguém falar que é melhor que esse, mas vamos assistir, depois a gente volta com você, Araquém. Não podemos esquecer só que dia 17 de novembro é eleições do sistema. Então, os profissionais participarem das eleições. Exatamente, dia 17, hein? 17. Escolher aí o presidente do CONF, o presidente do CREA São Paulo, Conselheiro o Federal. diretor da Mútua, Conselho Federal e também o diretor administrativo da Mútua, né? Perfeito. Pena que a gente não pode falar os nomes, mas a gente já fala quais são os cargos que vão ser eleitos aí, ok? Vamos assistir esse vídeo, Araquém. Vamos ver se vocês vão concordar comigo sobre esse vídeo do CREA. Passa para nós, Luísa, por gentileza. O que move um engenheiro? Tudo o que ele estudou? As vocações que ele tem? O que ele faz de diferente? É a profissão com maior número de especializações. São tantas. É como poder escolher e ser o que quiser dentro da engenharia. Do desejo sonhado de criança ao encontro das verdadeiras aspirações. O engenheiro é desbravador por natureza. Tem muitos interesses. Estudou muitas disciplinas. Reúne em si mesmo várias habilidades e conhecimentos. Ciências, matemática, física, criatividade. E o olhar investigativo às novas descobertas. Dos rabiscos, o engenheiro começa o seu entendimento de projeto. Racional demais? Não. Racional e intuitivo. Não existe criação sem a intuição. Não é por acaso que a palavra engenheiro veio do antigo francês e do latim para significar talento, inventividade, destreza incomum, a capacidade de encontrar soluções para problemas tecnológicos, práticos e muitas vezes complexos. A engenharia é um trabalho de largo fôlego. Toda construção é aberta à possibilidade de progredir. Na química, na energia, na infraestrutura, na produção das indústrias, na agronomia, nas geociências, nos alimentos, em todos os campos úteis à sociedade. A engenharia está em quase tudo que você imaginar. Tem sempre um engenheiro fazendo mais por você. CREA São Paulo. O CREA São Paulo fiscaliza, orienta e habilita o exercício profissional dos engenheiros. Olha, para mim esse vídeo é de arrepiar, viu? O que faz o engenheiro. Mas dando continuidade, mais uma vez gostaria de agradecer o nosso querido presidente aqui da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais, Geraldo Borges Porto. Antes de entrar, viu, Geraldo? Nós estávamos falando do CRAN, né? Do CRAN dos Portos. Vocês têm aqui em Piracicaba a Rua do Porto. Em Portugal tem o Porto, tem o vinho do Porto. Falar para você é tudo, né, Araquém? O CRAN dos Portos, manda em tudo. Manda prender e soltar. O homem do dinheiro é o Geraldo Porto aí. Só não olha debaixo do colchão, não, que vai estar cheio de dólar. Exatamente. Dólar e euro. Falar para você. Eu acredito que esses portos é meu parente, viu? E quando meu bisavô veio de Portugal, vieram 3 irmãos, espalhou nesse Brasil. Meu bisavô foi para o sul de Minas. E os outros vêm aqui para São Paulo. Isso aí são parentes longe, mas são. Isso é bom. Então, agradeço ao Geraldo Borges Porto, em nome dele, toda a diretoria da associação, e agradeço a disponibilidade do Araquém. E no momento, só reforçando que teremos a apresentação e depois um momento para perguntas e dúvidas. Então, peço a gentileza de vocês que anotem suas questões ou escrevam no chat, né? E abriremos um momento específico após a palestra. Todos os participantes terão direito ao certificado
desde que permaneça até o final do evento e respondam à pesquisa de avaliação. Lembrando a todos que essa palestra, evento, está sendo gravado e na semana que vem a gravação, assim como prestação de contas, será disponibilizada para a associação. Não quero me alongar, então vou apresentar o nosso convidado e desde já agradecemos a disponibilidade. Está conosco nessa noite, resumindo o currículo dele, né? Carlos Alberto Torricelli, ele é engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, instrutor de treinamentos, especificamente NR10, NR15, NR16, NR18 e NR35, além também de ser perito judicial. Então, vamos iniciar a palestra com o engenheiro Carlos Alberto Torricelli, que falará sobre um tema muito importante, que é documentos obrigatórios de SST nas empresas. Boa noite, Carlos Alberto Torricelli. Em nome da Associação dos Engenheiros e Agrônomos de Batatais, agradecemos a você pelo convite, pela disponibilidade e desejamos uma excelente palestra. Boa noite, Fábio. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Araquém. Boa noite a todos os presentes. Deixa eu dar início aqui, compartilhando minha tela com vocês. Mas antes, achei interessante, o Araquém também é aeromodelista, pelo que eu vi lá. Olha. É verdade, sou sim. Eu vi o rádio no fundo aí. Pô, legal, cara, legal. Deixa eu acertar aqui. Bom, pessoal, primeiramente quero agradecer aí a Associação de Engenheiros e Arquitetos Batatais, né, pela oportunidade de estar falando com vocês sobre a parte de saúde e segurança do trabalho, especificamente aí focando na parte de documentos obrigatórios de SST, né? Essa palestra, ela é uma realização da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Batatais e a parceria do CREA São Paulo, né? Aproveitando a foto aí da sede da associação, né? Pelo que eu achei no site lá, mas legal. Antes de começar a palestra, pessoal, deixa eu falar para vocês o seguinte, em caso de queda da minha conexão, eu peço para que permaneça como estão, tá? Eu tenho aqui um link de redundância e tem também outro note aqui de backup. Aí volto rapidinho para vocês aqui, ok? O nosso sumário de hoje, a parte de documentos de saúde e segurança do trabalho, eu vou primeiro fazer uma breve apresentação da minha pessoa para vocês, tá ok? Depois, nós vamos ver uma coisa relativo às normas regulamentadoras, né? E a obrigatoriedade ou não de estarmos seguindo essas normas, visto que os documentos de SST, Saúde e Segurança do Trabalho, eles vêm das normas regulamentadoras, né? E de algumas outras leis, decretos e portarias também, tá? Mas principalmente das NRs. Nós vamos ver quais são esses documentos citados nas NRs, né? Depois a gente vai ver a parte do PGR, que é uma obrigatoriedade de toda empresa, praticamente, né? A gente vai ver quem que é obrigatório, quem que não é obrigatório fazer PGR, o que é o PGR em si, né? Que é um documento um pouquinho mais importante, então a gente vai focar um pouquinho mais nele, tá? A gente também vai ver aí outros documentos obrigatórios também, tá? Que não fazem parte da NR, e sim faz parte de algumas leis, decretos, portarias, né? A gente vai ver também, quero passar para vocês também alguns documentos pertinentes a uma diligência pericial. Quando a gente marca uma perícia numa empresa para ver a parte de insalubridade, periculosidade, o perito ele requisita alguns documentos para essa empresa. Nós vamos ver aqui hoje quais documentos são esses, tá bom, pessoal? Depois também a gente vai ver a parte do arquivamento. Por quanto tempo que eu tenho que guardar um documento da CIPA, tá? Por quanto tempo que eu tenho que guardar um PPP, tá? Vamos ver a parte de arquivamento dos documentos também. Depois a gente vai dar uma pincelada bem superficial, né? Na parte do e-social aí, que todo mundo acha uma coisa meio cabulosa, mas é bem tranquilo, tá? Sem problema algum. E depois eu vou deixar para vocês aqui a relação dos principais documentos de saúde e segurança do trabalho, tá ok? Bom, então eu quero fazer uma apresentação da minha pessoa, tá, para vocês.
Para quem não me conhece, o meu nome é Carlos Alberto Richelli. Eu sou engenheiro eletricista, né, com ênfase em telecomunicações, me formei no Inatel, foi acho que em 91, me formei lá, né? Depois eu fiz uma pós-graduação em segurança do trabalho pela PUC Minas e acabei depois fazendo também uma MBA em informática forense digital, né? Hoje a minha principal ocupação, eu trabalho principalmente como perito judicial, né, na área trabalhista, na parte do TRT 15 e na parte civil, né, o Tribunal da Justiça de São Paulo. Também presto também assistência técnica para algumas empresas, né, e dou consultoria também em algumas áreas correlatas à minha formação técnica. E faço também palestras, né, e também ministro aí treinamentos, né, principalmente aí na NR10, NR35, ok? Eu faço parte também da PGESP, né, Associação dos Peritos Judiciais do Estado de São Paulo, e da PECOF, Associação Nacional dos Peritos em Computação Forense. Esse sou eu. Para quem não me conhece, tá? Essa sou eu aí, né? Quando o curso é presencial, eu tiro essa foto fora. Quando é online, eu coloco a foto, tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as NRs, tá? As normas regulamentadoras, né? Quando elas surgiram, pessoal, em 78 aí, elas eram 28 normas. Depois passaram, tá, a ser aí 36 normas. Vamos ver o que a gente tem hoje em dia. Mas primeiro, o que são as normas regulamentadoras? As normas regulamentadoras são normas criadas, né, para nos ensinar a cumprir o que cita a CLT em seus artigos referentes à SST. Então, a CLT, né, ela fala uma coisa sobre saúde e segurança do trabalho e ela deu origem aí às NRs, tá bom? Então, antigamente a gente tinha essa 28 normas, passou para 36 normas, né? Depois, a NR2, né, a inspeção prévia, ela foi revogada, a parte de inspeção prévia. Depois também teve o revogamento da parte da NR27, que é a parte do registro profissional, né? Essa norma também foi revogada. E a NR9, ela falava antigamente sobre o PPRA. Ela passou a falar sobre o PGR também, né? Incluiu aí o PGR na NR9. A NR18 também, que falava sobre o PCMAT, né? A parte de construção civil, também absorveu aí o PGR, né? Que é o Programa de Gerenciamento de Riscos, né? Aí depois surgiu aí a NR37 e a mais nova norma aqui, que vai entrar em vigor agora em janeiro de 2024, é NR38, né, pessoal? A parte de limpeza urbana. Então hoje aí nós temos 38 NRs, tá? Algumas foram revogadas, né? Tá bom? Uma coisa que eu peço para vocês, quando for consultar alguma NR, entra nesse site aqui, pessoal. É um site do Gov, tá? Eu vou entrar para vocês verem aqui, porque às vezes o Google tem muito cache e você acaba pegando uma norma que não é atual. Então, nesse site aqui, que vocês vão ter acesso ao slide depois, e vai estar o link no slide, tá? Então, aqui nós temos aqui as normas regulamentadoras nesse site. Então, aqui a gente fala sobre as normas regulamentadoras vigentes, né? Aqui, quando você clica em cima, ela abre aqui, ó, NR1, NR2, 3, 4. Então, todas as normas aqui, ó. E, principalmente, o quê? Atualizadas, pessoal. Então, todas as normas estão aqui no site do Gov, atualizadas. Cuidado com outro link que vocês forem acessar as normas regulamentadoras. Vocês podem pegar algum cache do Google aí, ou de um outro buscador, né? E pode gerar problema para vocês isso aí, tá bom? Bom, eu pergunto para vocês agora. Nós somos obrigados a seguir as NRs? Todo mundo é obrigado a seguir as normas regulamentadoras? Toda empresa constituída é obrigada a seguir as NRs? Isso é fato ou é fake, pessoal? E por que nós somos obrigados a estarmos seguindo as NRs? Vamos dar uma olhadinha aqui. Eu tenho uma palestra só sobre isso, tá? Eu tirei um slide das palestras e coloquei aqui para vocês terem esse conhecimento, né? Para quem não sabe. Nós temos a nossa Constituição Federal, no artigo 7º, citando o seguinte: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Inciso 23, adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Ou seja, a Constituição Federal é a lei máxima do nosso país.
E ela fala sobre a parte de insalubridade e periculosidade já, tá? E depois, em 1º de maio de 1943, nós tivemos o Decreto-Lei 5.452, que aprovou a CLT, a parte da consolidação das leis do trabalho. Para quem não sabia, porque 1º de maio é feriado, né? Então foi a aprovação da CLT, por isso eu tem feriado de 1º de maio, tá? E nessa CLT, ela já vinha já o capítulo 5 do artigo 154.201, falando alguma coisa já sobre parte de saúde e segurança do trabalho, né? Depois nós tivemos a lei 6.514, né, de 97, que alterou o capítulo 5 da CLT. E no seu artigo 200, essa lei falava o seguinte, que caberia ao Ministério do Trabalho estabelecer sobre as NRs. Ou seja, caberia ao Ministério do Trabalho estar criando as NRs. Tá ok? E foi o que aconteceu. Em 78, a portaria 3.214, ela aprovou as normas regulamentadoras. Ou seja, as NRs, pessoal, elas têm força de lei. Então, tudo que é citado da NR, nós somos obrigados a seguir. Tá? Então, ela tem força de lei, NR, porque ela veio da nossa Constituição Federal. Ok? Então, eu falo. Então, para quem não sabia se a NR é obrigatória ou não e por quê, está aqui a explicação. As NRs são obrigatórias, né? E tem força de lei, sim, pessoal. Então, tudo que a gente vai ver aqui hoje, a parte de documentos de saúde e segurança do trabalho, elas constam na NR. Então, a gente é obrigado a seguir também. A gente é obrigado a ter esses documentos da empresa. É obrigatório, pessoal. Tá? E me fala uma coisa. As normas da ABNT, elas também têm força de lei ou não? Alguém saberia me dizer? Se as normas da ABNT, as NBRs, elas têm ou não força de lei? Pessoal, é o seguinte. Quando uma lei cita uma norma, essa norma passa a ter força de lei. A NR10, por exemplo, ela cita a NBNT, NBR 5410. Ou seja, a partir do instante que a NBR 5410 ela foi citada pela NR10, ela passa a ter força de lei também. Então, nós somos obrigados a seguir as normas da BNT citadas pelas NRs. Até aqui, legal, pessoal? Tranquilo? Alguma dúvida que está aqui? Beleza? Então, vamos dar sequência aí. Vamos começar a ver, falar um pouquinho sobre, então, a parte de documentos de saúde e segurança do trabalho. Hoje, nós temos mais de 200 documentos obrigatórios de saúde e segurança do trabalho. É documento pra caramba. É quase igual essa pilha de livro que está atrás de mim aí. Né? Nós não vamos falar sobre todos eles aqui hoje. Nós vamos falar os principais, tá ok? E o mesmo documento, ele pode ser citado por mais de uma NR, né? Como o caso do PGR, que várias NRs citam o PGR. O PET, né, que é permissão de entrada do trabalho, vários também citam ele. A NR 35 cita o PET. Né? E também o APR, análise preliminar de risco, também é citado também em várias NRs aí. Tá? Leis, decretos, portarias, normativas e resoluções também se referem a documentos SST. Então, além dos documentos citados nas NRs, que nós somos obrigatórios a estar seguindo, né, documentos referentes à saúde e segurança do trabalho, nós também temos documentos contemplados aí por leis, decretos, portarias, normativas e resoluções. Como, por exemplo, o LTCAT. O LTCAT é obrigatório em toda empresa. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá ok? O PPP, né? Perfil profissional, também é obrigatório ter em toda empresa. O PGRSS, né? Que é o Plano de Gerenciamento de Resíduos e Serviços de Saúde, NR32. Também é obrigatório das empresas que trabalham na área de saúde, hospitais, né? Posto de saúde, é obrigatório, tá ok? E alguns documentos são essenciais para o perito judicial, ou seja, quando vai haver uma perícia numa empresa, o perito ele precisa de algumas medições, tipo medição de ruído, né? A medição de vibração. E esses documentos, essas medições, elas constam em alguns documentos.
como, por exemplo, o LTCAT, o PGR, o PPP, tá ok? Então, essas medições, para o perito, é muito bom ter acesso a esses documentos, porque elas são feitas, né, no dia a dia do colaborador e ficam registradas nesses documentos. Então, o perito não tem, às vezes, que no dia da perícia fazer uma medição de ruído, por exemplo, né? Se você já tem o LTCAT, ou o LIP, né, no caso, que é LIP daqui a pouquinho, o perito ele pode estar utilizando esses documentos para elaborar seu laudo, tá? Então, são documentos muito importantes para o perito durante uma diligência pericial, né, para poder elaborar seu laudo. São as fichas de entrega de EPIs, né, a gente vai ver que são elas, as FISPIC, né, a gente também vai ver que são elas também, tá ok? E o LTCAT, o PPP, são essenciais para o caso de aposentadoria especial. Então, olha só, pessoal, o LTCAT é o documento mais importante que a empresa pode ter no caso de um colaborador precisar ter uma aposentadoria especial, né? Vai ser baseado no LTCAT que vai ser feito o laudo para a aposentadoria especial desse colaborador. Falar, Carlos, mas e o PPP? Não, o PPP ele também ele é importante, mas o PPP ele vem do LTCAT, né? Então, sem o LTCAT você não consegue fazer o PPP, né, da forma correta, tá? Ah, eu fiz o PPP lá, não tinha LTCAT. Tá errado. Para fazer o PPP, você tem que ter o LTCAT. Tá ok? Então, para aposentadoria especial, é muito importante o LTCAT. E, às vezes, muitas empresas deixam de funcionar, fecham as portas. E aí? Ah, vou fazer a perícia por similaridade, beleza. Mas se eu tiver o LTCAT daquela época, fica muito mais fácil ver se é ou não aposentadoria especial para aquele colaborador. Quer dizer, e não é só para a empresa que o colaborador tem direito à aposentadoria especial que tem que ter o LTCAT. É toda empresa. Porque a gente também pode verificar, bom, aquele colaborador não tem direito à aposentadoria especial. A empresa também está se resguardando. Ok? Então vamos ver primeiro os documentos citados nas normas regulamentadoras. Tá? Vamos ver os principais. Vamos começar aqui pela NR1. Tá? Vamos dar sequência, NR1, NR5, né? Assim por diante. Ordens de serviço. Alguém sabe o que é ordem de serviço? Ah, eu vou trabalhar numa empresa aí, vou ter um prédio aí em construção, o pessoal lá me pediu a ordem de serviço. É obrigatório isso? Eu tenho que emitir a ordem de serviço para trabalhar na empresa? Tem, tá? Por quê? Como nós vimos, as NRs, elas vêm da nossa Constituição Federal. Então, as NRs são obrigatórias. E na NR1, tá? No seu item 1.4, direitos e deveres, tá? 1.41 cita o seguinte: cabe ao empregador, né? E a letra A, fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança do trabalho. Beleza. E tem B, olha só, informar aos trabalhadores. 1. Os riscos ocupacionais existentes no locais de trabalho. 2. As medidas de prevenção adotadas pela empresa para eliminar ou reduzir tais riscos. E no item C, elaborar ordens de serviço sobre a saúde e a segurança do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Está aqui. Então, a ordem de serviço é obrigatório ser elaborado em toda empresa que você vai executar o seu trabalho. Tá ok? Eu gosto de ler, pessoal, eu gosto de ler aqui quando a gente está falando em NR, em leis, decretos, porque a gente pode provar, não é o Carlos Torricelli falando isso, é a NR que está falando isso. Então, eu acho importante fazer a leitura, né, para mostrar de onde veio essa afirmação de que é ou não obrigado a fazer aquilo. Tá bom? E como que é essa ordem de serviço? Bom, aqui eu vou dar um exemplo para vocês de uma ordem de serviço, né? Então, eu cito aqui na ordem de serviço que eu elaboro, NR1, né, disposições gerais, gerenciamento de riscos ocupacionais, cabem no empregador, item C, né, da NR, elaborar ordem de serviço sobre a segurança do trabalho, dando ciência aos trabalhadores. Eu coloco o local, endereço, CNPJ no local em que vai ser executado o serviço, ok? O nome do colaborador e a função. E as atividades que esse colaborador vai desenvolver. O quadradinho aqui ficou pequeno, pessoal.
Mas isso aqui pode aumentar, tá? Porque se ele vai desenvolver várias atividades, eu tenho que relacionar na ordem de serviço as atividades que esse colaborador que eu citei aqui atrás, ele vai desenvolver na empresa, tá ok? Aí eu vou enumerar os riscos. Eu gosto de colocar aqui já, para colocar um xizinho, para poder estar lembrando sobre a existência daquele risco não. Aí eu coloco da parte de salubridade, né? Se tem ruído, sim ou não? Calor, sim ou não? Lembrando que calor mudou recentemente, né, pessoal? O calor agora, por fonte natural de calor, não é mais considerado insalubre, só se for fonte artificial de calor, né? Foi alterado agora recentemente. Radiações ionizantes, condições hiperbárias. E aqui eu coloco sim ou não, se existe ou não esse risco no local de trabalho onde está o colaborador. Ok? E a parte de periculosidade, né? Também cito também a parte explosiva, inflamáveis, roubo, energia elétrica, motocicleta, que é um questionamento, né? Tem um questionamento sobre isso aqui. E a parte de radiação ionizante, tá? E outros riscos, né? Que eu observo na obra, né? Então, isso aqui é uma ordem de serviço feita aí para uma parte de construção civil. Mas também posso fazer uma outra área que esse colaborador esteja trabalhando, tá? É um exemplo para vocês aí só. E dou sequência, né? Quais são as medidas preventivas que eu posso estar elaborando? Quais são as normas internas da empresa que eu devo seguir? Inclusive as NRs, né? Quais são os equipamentos de proteção individual, né, que eu devo estar utilizando com meus colaboradores? Quais são os treinamentos necessários que eles têm que fazer, né? Os procedimentos em caso de acidente de trabalho, quais serão os procedimentos que eu devo adotar se houver um acidente de trabalho? E aqui o termo de responsabilidade, né? Que o seu colaborador vai ler e vai assinar, né? Data, funcionário, responsável da empresa também, né? Isso aqui, essa ficha de serviço, essa ordem de serviço, ela é importante também no caso de uma perícia da empresa, né? Para dizer que aquele colaborador daquela empresa estava ciente do que estava fazendo, tá? Mesmo porque aqui também ele vai assinar aqui os EPIs que seriam entregues para eles, que ele deveria estar sendo utilizados, né? Ok? Bom, ainda na NR1, pessoal, nós temos também o documento que é Análise de Acidente de Trabalho, AAT, ok? Eu pergunto para vocês antes, o que é um acidente de trabalho? Para a gente falar sobre esse documento, a gente tem que saber o que é acidente de trabalho, né? Eu falo o seguinte, o acidente de trabalho é um acontecimento não programado durante a atividade profissional e que acarreta lesões corporais, doenças, mortes ou a perda da capacidade de atuação de um colaborador, de forma definitiva ou provisória, ok? Aqui uma definiçãozinha de acidente de trabalho. Geralmente, isso aí deve ter tirado de algum glossário, de alguma NR, tá? E no item 1.4, né, direitos e deveres, o item 4.1 ainda está lá. Cabe ao empregador, agora o item E, tá? Ordem de serviço, item C. Agora nosso item E. Determinar procedimentos que devem ser adotados em caso de acidente ou doença relacionada ao trabalho, incluindo análise de suas causas, né? O item 1.5552, as análises de acidente e doenças relacionadas ao trabalho devem ser documentadas. Olha só, pessoal, tem que ser documentado e arquivado, tá bom? Muita pouca gente faz isso, tá? Mas está na NR. Bom, pessoal? E a gente tem que seguir. Se está na NR, nós somos obrigados a estar seguindo. E por que é importante a análise de trabalho? Porque caso aconteça algum acidente de trabalho, a gente vai conseguir identificar onde foi que falhou o nosso PGR, né? Nosso Programa de Gerenciamento de Riscos. Teve alguma falha nele. Teve um acidente. Eu tenho PGR, mas teve acidente? Pode ter havido uma falha. É importante para a gente esse documento para saber onde está a falha do nosso PGR para a gente poder corrigir. Tá ok? Ainda, pessoal, na NR1, tá? Procedimentos de respostas emergenciais, que é o PRE, né? Ou plano de emergência, PAI, tá? O que vem a ser isso aqui? Bom, no item 1.56, preparação para emergências. No item 1.561, a organização deve estabelecer, implementar e manter procedimentos de respostas aos cenários de emergências de acordo com os riscos,
as características e as circunstâncias das atividades. Então, eu tenho que ter documentado na minha empresa, né, um plano de ação de emergência, o PAI, né? O PAI, então, ele visa diminuir aí os acidentes. E caso ocorram os acidentes, saber quais são os procedimentos a serem adotados. Ok? Vamos partir para mais um documento aí. Registros de funcionamento de CIPA, NR5. Ou seja, eu tenho a CIPA da minha empresa, né? A empresa tem lá mais de 20 colaboradores, eu constituí minha CIPA, né? Então eu vou ter aí vários documentos. Eu vou ter minhas pautas de reuniões, as atas, né? A lista de presença de quem teve nas reuniões da CIPA, os visitantes, né? Os fotos e documentos da semana do CIPAT, né? Quer dizer, tudo isso são documentos que eu tenho que arquivar, tá? E onde fala isso? Na NR5, pessoal. É NR5. 5.9, disposições gerais, disposições finais. 592, toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da inspeção do trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, durante 5 anos, toda a documentação da CIPA deve ser arquivada. Pessoal, isso que eu passo para vocês aqui, tá? É o período mínimo de arquivamento, que a lei obriga, tá? Eu, em particular, se perguntar para mim, quanto tempo devo arquivar os documentos da CIPA? Quanto puder, tá? Tem lá espaçozinho da firma lá, deixa lá arquivado, né? Ou então escaneia e guarda uma mídia, né? Problema nenhum, tá bom? E também tem que ser arquivado também os mapas de riscos, né? Tá? Que a gente fez aí para a empresa, tá? Que é onde são identificados os perigos, né, da empresa, né? Ok? Vamos dar sequência aí. Nós temos também a NR6, né, que fala sobre a ficha de entrega de EPIs. Essa parte também é muito importante, pessoal. É muito importante mesmo a parte de NR6, a ficha de EPI. 656, 651. Né, na NR6 fala o seguinte: cabe à organização quanto ao EPI. E a letra D, registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistemas eletrônicos, inclusive por sistema de biometria. Hoje em dia está muito comum, inclusive, empresas terem uma máquina de entrega de EPI na entrada ou no setor em que o colaborador trabalha. A hora que ele passa o crachá dele na entrada, por exemplo, para registrar a presença, essa máquina já detecta que tem o EPI dele está vencendo e já faz a entrega para ele, ele assina com a digital, com a biometria. Tá bom? Então, hoje, a NR6 ela já prevê isso. E muitas empresas já utilizam esse método. Entregar o EPI para o colaborador eletronicamente, né, através de uma máquina, né? Parece aquelas maquininhas de refrigerante, né? Tem lá refrigerante, batatinha, as coisas, né? Já cai o EPI, você pega lá embaixo da máquina, tá? E para retirar, você passa a sua biometria, sua digital, tá bom? Aqui também dou um exemplo para vocês de uma ficha de entrega de EPI. Aqui o nome da empresa, o nome do funcionário, a função, o registro e o setor que ele trabalha, né? Lembrando, pessoal, que no caso de insalubridade, é o ruído, por exemplo, né? A gente consegue eliminar a insalubridade através do protetor auricular, tá? Então, quando existe uma perícia numa empresa, ou para saber se aquele local de trabalho do colaborador é insalubre ou não devido a ruído, nós temos que ter aqui a nossa ficha de entrega de EPIs. E a ficha de entrega de EPI, obrigatoriamente, ela deve constar a data da entrega de EPI para o colaborador, o nome do EPI, o mais importante, o CA do EPI, o certificado de autenticidade. Um EPI, pessoal, entregue sem CA não é considerado entregue. Já fiz várias perícias que a empresa trabalha direitinho, faz tudo certinho, mas não anota o CA do EPI na ficha de entrega de EPI. A ficha de entrega de EPI é um documento muito importante, né, para a parte de insalubridade, né? Por que o CA é importante? Imagina que eu tenho uma empresa, o cara trabalha lá durante 8 horas, exposto a um ruído de 95 dB. O limite de tolerância, nesse caso, seria 85 dB. Tem 10 dB a mais aí. Eu vou entregar para ele o protetor auricular. Onde está marcado qual é a amortização do nível de pressão sonora que meu EPI fornece para aquele colaborador?
No CA. É o CA que me diz quanto aquele EPI amortiza de ruído. Por isso que sem CA, eu não sei a eficácia do EPI. O CA não me traz o prazo de validade. O prazo de validade de um EPI é determinado pelo fabricante do EPI, tá? E vem lá na embalagem certinho quanto tempo vale o EPI. Mas o CA me dá várias informações sobre esse EPI, tá bom? A quantidade de entrega do EPI, a assinatura do colaborador, tá? Então aqui, ó, é um documento, né, perfeito. Tem aqui certinho as declarações, as leis são baseadas, né? Essa ficha de entrega de EPI, que é importante constar, né? E é importante que também leia, né? E no verso da ficha de entrega de EPI, ainda eu coloco tudo isso aqui, ó, tá? Aqui que o EPI deve ser entregue gratuitamente, né? E as outras leis e normas referentes à entrega de EPI. Aí põe aqui cientes, a data, a empresa da empresa e o colaborador, tá? É muito importante esse documento de SST chamada ficha de entrega de EPI. Tá ok, pessoal? NR6, né? Teve uma alteração recente também aí, tá? Vamos partir para um documento, pessoal, mais um documentozinho aí. O PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Qual NR me obriga a fazer PCMSO? A NR7. Então, a NR7, ela obriga com que eu tenha o PCMSO na minha empresa. Em que lugar da NR7? No seu item 7.4, responsabilidades. Em 7.4.1, cito o seguinte: compete ao empregador a. Garantir a elaboração e efetiva implementação do PCMSO. B. Custear sem ônus para o empregado todos os procedimentos relacionados ao PCMSO. E tem C. Indicar método de trabalho pelo PCMSO. Então, a NR7, ela me diz que eu sou obrigado a ter um programa de controle médico de saúde ocupacional na empresa. Tá ok? E no nosso PCMSO também aqui, a gente vem também dentro da NR7, o nosso ASO, né? O famoso ASO aí, que todo mundo que vai entrar na empresa tem que ter, né? Para poder começar a trabalhar. Não pode começar a trabalhar e depois fazer o ASO. Primeiro você faz o ASO, depois você começa a trabalhar na empresa. Tá ok? Então é o atestado de saúde ocupacional. E onde fala que é obrigatório o nosso ASO? Também na NR7, no item 7.5, planejamento. 7.5.19, para cada exame clínico ocupacional realizado, o médico emitirá atestado de saúde ocupacional, ASO, que deve ser comprovadamente disponibilizado ao empregado, devendo ser fornecido em meio físico quando solicitado. Então fica uma via na empresa e outra via você entrega para o seu colaborador, né? E agora tem que mandar também para o e-social, tá? Então hoje em dia é difícil você fazer uma coisa retroativa, né? Tá ficando mais complicado o dia a dia. Isso aqui é um ASO que eu coloquei aqui, né, como exemplo, né? É inclusive um ASO meu, né? Eu fiz agora recente, no mês 7 de 2023, fui prestar um serviço numa empresa, né? E ela obrigou a eu fazer o ASO. Fui lá, fiz, tranquilo, entreguei e trabalhei na empresa sem problema algum, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar em altura, no ASO tem que vir carimbado, apto para trabalho em altura, tá ok? Alguns vêm carimbado, né? E outros ASO tem aqui, no próprio ASO, apto, né? Para trabalhar em altura, tá? É importante isso. Quando a pessoa trabalha em altura, tem alguns documentos a mais que são exigidos pela empresa, né? E no caso do nosso documento de SST, o ASO, né? A gente tem que estar lá, constar no ASO, apto para trabalho em altura. Tá ok? Vamos ver agora um documento que já não tem mais, mas ainda é utilizado, né? Quando a gente vai, porque é o seguinte, no caso do funcionário entrar com uma ação judicial contra uma empresa, por exemplo, eu entrei hoje, vamos supor, eu trabalho numa empresa e eu acho que essa empresa, ela, o lugar que eu trabalho é insalubre. Eu vou entrar com essa ação judicial, né? Eu pego retroativo a insalubridade ou periculosidade há 5 anos. Ah, eu trabalho na empresa desde 1990.
Você vai pegar relativo a 5 anos atrás. Você vai pegar 2022, 21, 20, 19 e 18. O que passou, 2017 para trás, você perdeu. Não vai receber, tá? Se der realmente a parte de insalubridade, né, você vai receber a partir de 5 anos, retroativo a 5 anos, tá bom? No caso, para a aposentadoria especial, é diferente. Você não perde, tá? Então, por isso que é importante o LTCAT, esses documentos, porque lá atrás você pode ter alguma coisa relativo à aposentadoria especial, tá? Agora, no caso de uma ação judicial, retroativo a 5 anos, né? Bom, então o PPRA, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, tá? Contemplado pela NR9, tá? Ele trazia para a gente a parte dos riscos, né? Físicos, químicos e biológicos, né? Que agora o que traz agora é o PGE, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E foi até ele ficou em vigor até 2/1/2021. Correto, pessoal? É isso mesmo? Ou não? Não, pessoal. O PPRA ele ficou em vigor até 2 de janeiro de 2022, tá bom? A partir daí, a gente considera aí o nosso PGR, né? Aquele site que eu passei para vocês, ó, ele cita, né, ó, início de vigência 3 de janeiro de 2022, né? A portaria 8.863, né? Ok? O PPRA não tem mais, né? Mas ele ainda é utilizado no caso de perícias, né? E alguma empresa que entra na justiça uma coisa, esse documento ele é solicitado pelo perito judicial na data da diligência pericial. Tá bom? Vamos em frente, pessoal. Tem bastante coisa para a gente ver aqui ainda hoje. Vai até meia-noite, né, Fábio? Bom, o outro aqui é o PI, Prontuário de Instalações Elétricas, NR10. Eu creio que 95% das empresas não sabem nem o que é isso. É complicado, é complicado. A NR10, a parte elétrica, é muito importante na empresa e pouca gente sabe dos documentos que são necessários que a NR10 pede, tá? Isso aqui eu faço questão de ler inteiro para vocês, tá? No item 10.2, medidas de controle. 10.2.3. As empresas estão obrigadas a manter esquemas unifilares. Alguém conhece alguma empresa aí que mantém esquema unifilar? Né? Toda empresa tem que ter esquema unifilar. Todas as empresas. Aqui não especifica empresa NR10. Toda empresa. Atualizados as instalações elétricas dos seus estabelecimentos com as especificações do sistema de aterramento e demais equipamentos e dispositivos de proteção. Né? É obrigatório, pessoal. Toda empresa é obrigatória ter os esquemas unifilares e o laudo de aterramento. Abrir a empresa tem que ter. Tá? Porque a NR10 não fala a partir de uma carga instalada de 1 kW. Não fala. Toda empresa. Tá bom? É um documento muito importante isso aqui. Tá? Também. Aqui já muda um pouquinho. Ó. No item 10.2.4, estabelecimentos com carga instalada superior a 75 kW devem construir e manter prontuário das instalações elétricas, que é o PI, contendo, além do dispositivo 10.2.3, além do diagrama unifilar e do sistema de aterramento, tem que ter ainda conjunto de procedimentos, ações técnicas, administrativas, segurança e saúde implantadas, documentação das inspeções e medição externa de proteção, especificação dos equipamentos de proteção coletiva e individual, documentação comprobatória da qualificação, habilitação, capacitação, autorização dos trabalhadores, que vai trabalhar na proximidade de energia elétrica. Não é diretamente na energia elétrica, é na proximidade. Tensão até 1.000 volts, 70 centímetros. Tá? Uma tensão de 1.000 volts, quem trabalha até 70 centímetros tem direito à periculosidade. Tá bom? Resultados dos testes de isolação elétrica realizados com equipamentos de proteção individual e coletiva. Certificações de equipamentos. Relatório técnico de pessoas atualizadas. A maioria das empresas que tem um transformador instalado na entrada, muitas delas não têm essa documentação. Não tem o PI. Às vezes nem sabe o que é isso. Né? Então são documentos, pessoal, muito importantes, né, que a empresa deve ter para agregar segurança
ao seu colaborador. Ok? Vamos passar para mais um aí. LIP. O que é o LIP, pessoal? O LIP é o laudo de insalubridade e periculosidade. Ele está contemplado na NR15 e NR16. O LIP não é o LTCAT. O LTCAT é uma coisa, o LIP é outra. Tá? Não é a mesma coisa. Então, o laudo de insalubridade é um documento técnico legal exigido pelo Ministério do Trabalho através da NR15, que estabelece se os colaboradores e empregadores têm ou não direito à insalubridade. Ok? Quer dizer, o pessoal está exposto a agente físico, químico, biológico, depende essa exposição, ele tem direito à insalubridade. E ainda depende da exposição, ele pode ter direito à insalubridade em grau mínimo, médio ou máximo. Se for insalubridade de grau mínimo, ele tem direito a receber todo mês 10% a mais no seu salário, referente ao salário mínimo, né? Por exemplo, salário mínimo de R$1.000, todo mês ele vai receber a mais R$100 no seu salário, tá? Se for em grau médio, 20%, e se for em grau máximo, 40%. Tá bom? Então, é um documento que a empresa tem que ter para ver se aquela área que aquela pessoa trabalha é insalubre ou não, tá? Está previsto na NR15. E também está previsto também o laudo técnico de periculosidade, né? Mesma coisa, verificar se aquele ambiente, que aquela função, que a atividade que o colaborador exerce é ou não periculosa, ok? E a periculosidade enseja o direito ao colaborador de receber 30% a mais no seu salário sobre o seu piso, sobre o que ele recebe piso salarial, sem gratificação, sem nada. Piso não, salário que ele recebe. Vamos supor, a pessoa recebe aí R$4.000, se ele trabalhar na presença de energia elétrica, vai ter direito aí a receber mais R$1.200 por mês, 30%, né, de R$4.000, tá bom? Lembrando que a pessoa ela deve optar por receber a insalubridade ou periculosidade. A empresa não é obrigada a pagar os dois. O colaborador escolhe. Se ele tiver exposto à insalubridade e periculosidade, ele escolhe qual ele quer receber. A empresa não é obrigada a pagar os dois. Eu já vi empresa que paga os dois. Eu já vi isso, já constatei isso, que empresa que paga os dois. Insalubridade e periculosidade. Tá? Mas a empresa não é obrigada a isso. Tá? Então, o LIP é um outro documento que a empresa tem que ter, muito importante, porque é ele que comprova ou não o ensejo à insalubridade ou periculosidade daquele colaborador que trabalha naquele setor, naquela área. Tá bom? Vamos ver mais um, pessoal. Aí, a famosa NR17, né? Os ergonomistas adoram isso. Avaliação ergonômica do trabalho, né? Eu falo que logo, logo, pessoal, a NR17, ela vai passar a ser insalubre. Não sei, não. Isso é uma opinião minha, tá? Particular de Carlos Bertorricelli. Eu creio que, como está aí na parte de segurança do trabalho, que a NR17 ela não caracteriza insalubridade. A insalubridade era caracterizada pela NR15, né? Tudo fora da NR15 não é insalubre, né? Mas a NR17 não sei não, talvez entre logo logo. Então, avaliação ergonômica. E onde que fala que eu tenho que ter a documentação parte de ergonomia? No item 17.3 da NR17, avaliações das situações de trabalho. Em 17.3.1.2.1, a avaliação ergonômica preliminar das situações de trabalho deve ser registrada pela organização. Quer dizer, é mais um documento que a organização tem que ter nos seus arquivos, guardado. Tá ok? Aqui dou um exemplo, né? A pessoa trabalhando aqui de maneira errada no escritório, de maneira correta, né? E aqui a pessoa trabalhando em altura, né? Um trabalhador aqui, né? Usando aí o nosso cinto de posicionamento. Lembrando que para trabalhar em altura, né? O EPI é o talabarte e o cinto de paraquedista. O cinto de posicionamento não é o EPI, mas ele pode ser usado para caso de situação ergonômica. Ok? Então vamos para o próximo agora aí. Prontuário de instalação, NR20. Segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. Né? Que documento que é esse? Prontuário de instalação. E por que é obrigatório? 20.6, ó, prontuário de instalação. 26.1,
O prontuário de instalação deve ser organizado, mantido e atualizado pelo empregador e constituído pela seguinte documentação. E aqui cita quais são os documentos pertinentes ao prontuário de instalação. Projeto da instalação, plano de inspeção, análise de riscos, plano de prevenção e controle de vazamentos, plano de resposta à emergência. Né? Então, mais documento aí para a empresa que trabalha aí com inflamáveis, com combustíveis, né? Tem que ter no seu arquivo. Quer dizer, olha um monte de documento atrás de mim aqui. É isso aí, pessoal. É bastante documento. Vamos mais um, então. Plano de resposta e emergência da instalação. Vimos lá atrás, mas tem também na NR20. E tem 20.15. Plano de resposta e emergência da instalação. 20.15.1. O empregador deve elaborar e implementar plano de resposta à emergência que contemple ações específicas a serem adotadas na ocorrência de vazamentos ou derramamentos inflamáveis, e líquidos combustíveis, incêndios e explosões. Mais um documento para ser colocado no nosso arquivinho da empresa aí. Ok? Medidas de prevenção contra incêndio. NR23. Né? A NR23, pessoal, eu acho uma norma bem pequenininha. Mas ela fala o seguinte, o que ela fala aqui, ó, 23.3.1. Acho que a NR23 tem uma folha só. 23.3.1. Toda organização deve adotar medidas de prevenção contra incêndios em conformidade com a legislação estadual e, quando aplicável, de forma complementar com as normas técnicas oficiais. Opa, normas técnicas oficiais. Aqui, pessoal, aumentou pra caramba. Ela ficou uma das maiores NRs aí. Por quê? Quando ela fala isso, a gente é obrigado a seguir a norma do bombeiro, as normas da BNT. Aqui, a NBR 17.240, né? Que fala sobre a parte do sistema de detecção de alarme de incêndio, né? Da parte de projeto. Para quem trabalha com parte de TVCB, CLCB, né? Que a gente vai ver daqui a pouquinho aqui, ó. Essa norma aqui, a pessoa tem que saber decor, tá? Tem que decorar essa NBR aqui. E tem mais aqui a parte de bombeiro, né? Então a NR23, ela fala que a gente tem que seguir as normas oficiais. Normas técnicas. E quais são as normas oficiais? Do Corpo de Bombeiro. E cada estado tem suas normas de bombeiro. Aqui, em São Paulo, a gente segue o decreto 63.911, tá bom? Vamos entrar aqui no site do bombeiro para vocês verem aqui um pouquinho, ó. Todos esses links, pessoal, vão estar para vocês na apresentação, tá? Aí vocês, é interessante vocês estarem visitando esses locais aqui, tá, do link. Aqui, ó, esse aqui é o site do Corpo de Bombeiro. Que serviço, simulação, legislação e consulta, ó. Olha só. Aqui no site dos bombeiros, nós temos aqui as ITs, né? São as instruções técnicas. Aqui nós temos 45 instruções técnicas. Um exemplo, ó, eu vou entrar aqui, ó, legislação, consulta, em vigor. Olha lá, eu seleciono aqui, ó, legislação, eu posso pegar o decreto que gerou umas instruções técnicas, né? Mas eu acho melhor pegar direto já as instruções técnicas do bombeiro. E vamos pegar aqui a IT 19, que fala sobre a parte de incêndio. Olha aqui, sistema de detecção de incêndio. Então aqui eu baixo ela, né? E eu tenho aqui a minha instrução técnica do bombeiro, tá? Que é o que eu devo seguir, no caso aí, fazer uma ABCB, CLCB. É obrigatório? É obrigatório, pessoal. Tá na NR, tá? E aqui a BNT NBR 240 também é obrigatória. Pessoal, fazendo um adendo aqui na palestra e lembrando para vocês, falar, professor, e eu tenho que comprar essa NBR? Não. O CREA hoje, olha só, pessoal, o CREA fez para vocês, engenheiros. O CREA fornece as normas da BNT hoje gratuitamente. É só você entrar no CREANet lá, solicitar a norma. No máximo, em um dia, ela está disponível para você fazer o download dela. Tá? É fantástico isso. Quer dizer, o engenheiro não precisa comprar norma mais, tá? Beleza? Então, a parte de NR23, ela se refere à parte de CLCB ou ABCB, né? Que é auto-vistoria Corpo Bombeiro, né? Ok? Vamos para a próxima, pessoal? Meia-noite é cedo hoje, hein? Inspeção diária, no caso de trabalho portuário, né? A inspeção diária deve ser registrada em documento físico ou eletrônico mantido pelo operador portuário, tomador de serviço ou empregador, por no mínimo 5 anos. Então, a NR29, a parte de trabalho portuário, também tem o seu documento que a gente deve manter no nosso arquivo, né? A NR30
em trabalho aquaviário, que é o PGRTA, né? Programa de Risco do Trabalho Aquaviário. Item 34.1, o empregador equiparado deve elaborar e implementar o PGRTA por embarcação. Então, cada embarcação, né? Eu tive em Santos agora recentemente, numa convenção do CREA, e lá a gente vê realmente a adoção dessa NR30, né? Aqui no interior de São Paulo, a não ser que em Barra Bonita tem também a parte aquaviária, né? Mas em lugares que tem mais barcos, assim, a gente vê mais a atividade relativa à NR30, tá? E tem também o plano de proteção radiológico, né? Radiológica, que é a nossa NR32, Serviço de Saúde. 32.4 fala o seguinte, das radiações ionizantes, né? Que também é periculoso, né? Está previsto na NR16. 3242 é obrigatório manter no local de trabalho e à disposição da inspeção do trabalho o plano de proteção radiológica, PPR, aprovado pelo CNEM. E para os serviços radiológicos, aprovado pela Vigilância Sanitária. Beleza? Radiação ionizante, falei agora há pouco para vocês que ela é periculosa, né? Mas só se for aparelho fixo, né? Aparelho móvel não é periculoso, tá? Achei que esse slide aqui da parte do CNEM, mas não é aqui agora. Plano de gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, né? Olha só, o PGR-SS, NR32, é um conjunto de documentos que, assim como o PGR-S, Plano de Gerenciamento de Resíduos, apresentam ações exigidas pelos órgãos ambientais. Então, aqui não é um documento exigido pela NR32, e sim pela resolução do CONAMA 358, tá? Então, aqui é um documento exigido aí também para nós termos, para quem trabalha na parte de saúde, tá? Esse também é um documento muito importante, pessoal. Muitas empresas têm aí espaço confinado, né? É a NR33. Então, a gente tem que ter nas empresas que têm espaço confinado, nosso inventário dos espaços confinados. Nós temos que identificar e deixar registrados todos os espaços confinados presentes na nossa empresa. Vimos aí recentemente alguns acidentes, né? Em espaço confinado, tá? Inclusive com óbito, né? E o que é espaço confinado, pessoal? Qualquer área não projetada para ocupação humana contínua e que possua meios limitados de entrada e saída. Só uma curiosidade, para distrair um pouquinho, pessoal. O submarino é espaço confinado? Eu acho que todo mundo faz essa pergunta, né? Mas só respondendo, pessoal, o submarino é um local que as pessoas conseguem sobreviver lá dentro, né? Então, não é espaço confinado, tá? Então, o submarino não é espaço confinado, porque é qualquer área não projetada para ocupação humana. E o submarino foi projetado para isso, tá bom? Só uma curiosidade. Então, ó, no seu item, na ENE 33, no item 3342, fala que a organização que possuir espaço confinado deve elaborar e manter o cadastro de espaço confinado, tá? Então, tem, ó, uma galeria, né, tanques, os silos, né? Teve um acidente recente também, acho que foi em Marília também, com silo também, houve um óbito de uma senhora também que estava limpando o silo. Quer dizer, então, espaço confinado é uma área muito perigosa e tem que ter realmente o treinamento, né? E então essa documentação também identificando os espaços confinados da empresa, tá? E quem for trabalhar neles, né, tem que ter o treinamento certinho, tá? Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre o PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, né? O PGR é interessante que ele é citado em várias NRs. Ele é citado, ó, na NR1, no item 1.5, gerenciamento de riscos ocupacionais, né? A organização deve implementar para o estabelecimento e gerenciamento de riscos ocupacionais em suas atividades, né? Ele é citado também na NR9, o PGR também é citado na NR17, né? O PGR também é citado na NR18. A NR18 antigamente era o PCMAT, né? Agora é o PGR também, né? Ele também é citado na nossa NR22, tá? Eu não vou ler item por item aqui não, né? Mas se um dia vocês precisarem, né, saber por que o PGR é obrigatório e onde ele é citado, tem aqui um resuminho para vocês, tá? Um site interessante também sobre PGR é esse site do Ministério do Trabalho, né? Porque eu falo, como que eu faço PGR? Pessoal, entra aqui.
Olha aqui. O que é PGR? Plano de ação. Quem deve elaborar PGR? Está tudo aqui no Gov. Quem fica dispensado de elaborar PGR? O PGR tem prazo de validade. Está tudo aqui, pessoal. Ó. No Gov é um site confiável. Então, de novo, falando para vocês, vocês vão ficar de posse desses slides. E o slide tem aqui embaixo deles o link, tá? Basta clicar no arquivo PDF que você vai ser direcionado ao link que está no slide, tá? Então, o PGR, ele é citado aí em várias NRs, né? E de acordo com a NR1, né, o PGR, ele faz análise dos riscos ocupacionais, físicos, químicos, biológicos. Ele faz o controle e a programação de treinamentos também pelo PGR. Ele faz também inventário de produtos químicos, né? Está também no PGR também. O formulário de entrevista para a percepção de riscos também está no PGR. Relação de máquinas, quer dizer, o PGR, tudo que é relacionado a riscos físicos, químicos e biológicos, tem que estar dentro do PGR. Ok? E o PGR, ele é mutável, né? Ele sofre mutações no decorrer do ano, né? A gente usa o PDCA, né? Que é planejar, executar, checar e agir. A gente sempre tem que estar fazendo essas ações aqui no PGR, né? A gente tem que checar, está tudo certinho, uma coisa errada a gente vai agir, a gente tem que planejar e executar, né? Então a gente sempre tem que estar aí fazendo essa vistoria aqui no nosso PGR durante o ano, tá ok? Então planejar, fazer, verificar e agir, né? E a gente tem aqui a parte dos macroprocessos, né? E a parte documental, que o GRO, né, é a parte nossa do macroprocesso, né? Levantamento dos riscos, identificação de perigo, avaliação de riscos, né? E o PGR em si é a nossa parte documental, ok? Onde vai estar o inventário de riscos, né, os planos de ação, os laudos, né? Assim por diante. Tá ok? E relativo à obrigatoriedade do PGR, bom, nós temos aí algumas situações. Microempreendedor individual, a MEI, né? 1.81 da NR1. É obrigado a ter PGR? Não. A MEI ela está dispensada de elaborar o PGR. Quem é MEI não precisa ter PGR. Mas quando uma empresa ilimitada, né, ou outro tipo de empresa contrata uma MEI, essa empresa contratante, ela deve citar essa MEI no seu PGR. Tá? Ela tem que citar que essa MEI vai estar trabalhando, o pessoal dessa MEI vai estar trabalhando na sua empresa. Tá bom? Então, MEI não precisa fazer PGR, mas a empresa que contrata tem que incluir essa MEI que contratou no seu PGR. Tá bom? Microempresa, né? ME, uma empresa de pequeno porte, grau de riscos 1 e 2, sem exposição a agentes físicos, químicos e biológicos, não precisa ter também elaborar a PGR. Tá? Cuidado na hora de preencher isso aqui no E-Social. A fiscalização hoje é eletrônica. Hoje o fiscal não tem que vir na sua empresa mais. Ele vai ter alguma coisa errada, vai acender uma luzinha vermelha lá no Ministério do Trabalho, né? E vai ter fiscalização. Então, cuidado ao preencher isso aqui e não bater com outras coisas que você preencheu e mandou para o social. Tá bom? E o que é esse grau de risco 1 e 2? Os graus de riscos, eles são determinados na nossa NR4, tá? De acordo com o KNAI da empresa. O que é o KNAI da empresa? É isso aqui, ó. Né? Cadê aqui, ó? Isso aqui é a minha empresa minha, né? É a Mesons. Então, aqui 85-9964, treinamento e desenvolvimento profissional e gerencial. Então, a minha empresa de treinamentos, né? Eu venho aqui na NR4 e consulto, 8599. Grau de risco 2, tá bom? Então, como ME, eu estou isento de elaborar o meu PGR, ok? Porque eu não tenho risco, né? Tomar cuidado se eu for dar treinamento na plataforma petróleo, né? Então, tem situações. Do modo geral, não há riscos, né? Eu não preciso ter o nosso PGR, tá bom? Vamos ver agora, pessoal, outros documentos obrigatórios, tá ok? Fora aí das NRs, o APR, né?
Análise, ainda nas NRs, mas aqui que é por exemplo, NR35, que envolve a PR, né? Não é uma NR específica em si que determina a análise preliminar de riscos, a PR, tá? O que é a PR? Análise preliminar de risco. É o seguinte, vamos supor que eu trabalho em altura. Eu vou colocar a escada no poste, né? Eu tenho que fazer uma EPR, né? Que é análise preliminar de risco, né? É um documento onde eu vou relatar quais são os riscos que eu vou estar exposto a hora que eu colocar essa escada no poste. Se eu estou no mato, por exemplo, colocando a escada numa estrada rural, colocando a escada no poste, posso ter cobra, né? Posso ter algum animal peçonhento aí, né? Um cacho de abelha. Então tem que documentar quais são os riscos, né? Que eu estou sujeito a hora que eu vou colocar aquela escada no poste. Preciso fazer um APR, tá bom? E o PT, né? Que é a permissão de trabalho, né? Quando eu vou fazer um trabalho que não é rotineiro na minha empresa, eu tenho que fazer essa permissão de trabalho, tá? Documento escrito contendo medidas de prevenção visando o desenvolvimento de trabalho seguro, além de medidas de emergência e resgate, né? Está previsto aqui na NR30, né? E como que eu faço o meu PT, permissão de trabalho? Simples, pessoal. A NBR 16577, ela passa para você tudo sobre espaço confinado. Inclusive, ela cita exemplos de PET, né? Permissão de entrada de trabalho. Ok? E essa BNT aqui vocês podem baixar, se for o caso, gratuitamente no site do CREA. Tá? Nós vimos lá atrás a parte de acidentes, né? E ninguém perguntou, questionou a parte do CAT, Comunicado de Acidente de Trabalho, né? Que é um outro tipo de documento, né? O CAT ele é um serviço para comunicar um acidente de trabalho ou de trajeto, bem como uma doença ocupacional. E esse aqui é o link, né, do site onde vocês vão preencher o CAT para poder registrar que houve acidente de trabalho. Né? Aqui é vocês estão no site, né, só para vocês terem um exemplo como é o site. Isso aqui é o site no qual vocês vão registrar o seu CAT, se o dia precisar fazer, tá ok? Tá no link também dos slides, tá, pessoal? Um outro documento muito importante, pessoal, muito importante mesmo, é a advertência da não utilização de EPI. É importante quando um colaborador ele precisa usar o EPI naquela atividade dele, ele assinou aquele documento chamado ordem de serviço, que a gente viu lá no início, o primeiro documento visto aqui, que é a ordem de serviço da NR1, ele assinou, compreendendo quais são os riscos que ele tinha e quais os EPIs que ele deveria utilizar. Quando alguém for fiscalizar o trabalho dele e ele não estiver usando EPI, é importante, primeiro, uma verbal. Primeiro, a advertência verbal. Uma segunda, uma advertência aí, por escrito mesmo, tá? Se ele não quiser assinar a advertência, pede para alguém assinar como testemunha, tá? É muito importante ter essa advertência, né? Porque, inclusive, a não utilização do EPI, né? Eu cito aqui depois, se vocês podem ler com mais calma aqui, eu cito aqui as leis, os artigos sobre isso. Isso pode gerar justa causa. Então, a não utilização de EPI gera justa causa para o colaborador, tá bom? Então, é importante essa advertência. Já fiz perícias também, que tinha uma empresa que na hora do almoço a pessoa ia lá e passava óleo mineral na prensa. Né? E ele não poderia fazer isso. Né? E durante a perícia, a empresa me apresentou as advertências que o colaborador tinha recebido. Tá? Então, é importante isso, né? Se a empresa não tivesse essas advertências, né, e fosse realmente constatado que ele passava o óleo mineral lá, né, ele iria receber a insalubridade, né, por estar sem luva, né, sem equipamento próprio para isso, sem EPI, tá bom? Então é muito importante aqui a gerar advertência quando a pessoa não estiver usando o EPI. É mais um documento de SST, né? Outro documento muito importante, pessoal, e eu falo que esse é um dos mais importantes que nós temos aí na parte de saúde e segurança do trabalho, é o LTCAT, Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, LTCAT, tá bom? Eu ia ler para vocês aqui toda a parte do LTCAT, né? Mas eu vou passar isso aqui bem rapidinho, porque senão a gente não vai conseguir ver tudo, tá bom? Bom, aqui nós temos as leis que determinam, né, a obrigatoriedade do LTCAT, e no LTCAT fica registrado
toda a insalubridade, né, periculosidade a que o colaborador está exposto, né? Esse documento deve ser arquivado pela empresa, né? Eu falo que deve ser arquivado por mais de 20 anos esse documento, né? Na empresa. Tem, às vezes, empresa que tem mais de 20 anos aí, já não tem mais o LTCAT, né? Aí o juiz pede para fazer uma perícia se a empresa fechou, né? Pede para fazer uma perícia por similaridade, né? Então, se tiver o LTCAT e guardar ele, é muito importante isso aí no futuro, tá bom? Que é o laudo técnico das condições ambientais. E eu falei para vocês, né? O LTCAT ele tem a função aí de gerar ou não a aposentadoria especial, tá? E quem que elabora o LTCAT? O LTCAT tem que ser elaborado por um engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, né? Tem que ser um profissional habilitado, tá ok? Aqui, ó. A comprovação da efetiva exposição do segurado agente tal, elaborado por médico de trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho, né? Parágrafo 1º, o artigo 58 da Lei 8.213. Então, quem elabora o LTCAT é um profissional habilitado, tá ok, pessoal? E o que é profissional habilitado? De acordo com a nossa NR10, item 1082, é considerado profissional legalmente habilitado o trabalhador previamente qualificado. Qualificado é aquele que concluiu um curso específico na área, tá, que ele atua, e com registro no conselho de classe, ou seja, ele tem que ter feito um curso superior, né, e tem que ter o registro no conselho de classe, para poder elaborar o LTCAT. Ok? Lembrando, né, que aqui no caso nós temos hoje 3 conselhos, né? Temos aqui o CREA, o CAL e o CRT, né? Então nós temos aqui o conselho dos engenheiros, arquitetos e dos técnicos. E quem elabora o LTCAT é o engenheiro, tá bom? De segurança do trabalho. Tá na lei isso, pessoal. E temos também o nosso PPP, Perfil Profissionográfico Previdenciário. É um documento obrigatório de responsabilidade das empresas que indica as condições do ambiente de trabalho e relata as condições de saúde dos colaboradores. Ou seja, esse documento ele é feito baseado no LTCAT, por isso que o LTCAT é muito importante, né? E ele é entregue para o colaborador quando este sai da empresa. Qualquer pessoa saiu da empresa, né? Ele é obrigado a estar recebendo o seu PPP, tá? É obrigatório por lei, tá? E quem que pode emitir PPP? Já vi isso várias vezes já. Quem pode fazer o PPP? Eu falei que o LTCAT tem que ser engenheiro de segurança do trabalho, ou médico do trabalho, está na lei. E quem que pode emitir o nosso PPP? Perfil Profissionográfico Previdenciário. Qualquer pessoa que atue na empresa, qualquer um pode fazer o PPP, desde que o proprietário da empresa dê um certificado, né? Emita aqui autorize ele a fazer isso, né? Qualquer pessoa. Não precisa ser técnico de trabalho, não precisa ser nada. Engenheiro de trabalho, não precisa ser nada. Qualquer pessoa pode fazer o PPP. Por quê? Porque simplesmente ele vai copiar o que está no LTCAT. Né? Vai ser uma cópia do LTCAT, o PPP. Né? Uma cópia. Por isso qualquer pessoa pode emitir PPP. Né? Mas geralmente quem emite aí é um técnico de trabalho, engenheiro de segurança de trabalho emite, né? Mas não precisa, tá? Pode ser qualquer pessoa autorizada pelo dono da empresa, né? Ou o próprio dono da empresa. Aqui é o exemplo do PPP, né? Eu não dei exemplo do LTCAT porque, cara, o LTCAT é grande pra caramba. São bastante folhas, né? Então não dei exemplo, não. Mas aqui o PPP é o exemplo do PPP, tá bom? E um documento muito importante, pessoal, também, né? Eu falo que é um documento de saúde e segurança do trabalho, porque todo documento emitido pelo engenheiro tem que estar acompanhado da ART.
Então eu falo que sim, a RT é um documento de SST. Pô, se eu fiz o LTCAT, eu sou obrigado a emitir uma RT. Se eu fiz o PGR, eu sou obrigado a emitir uma RT. Qualquer documento feito por um engenheiro é obrigatório emitir a RT, né? Tá ok? Tem a nossa lei aqui, 6.496, né? Todo contrato escrito verbal para execução de obras ou prestação de qualquer serviço profissionais referente à engenharia, tal, fica sujeito a RT. Tá? Então, qualquer documento emitido por um engenheiro tem que emitir RT. Quem faz o PPP? Qualquer pessoa. Mas, se o engenheiro fizer PPP, ele tem que emitir RT. Tá bom? Beleza, pessoal? Assim como também os arquitetos, né, tem que emitir aqui no caso aqui, ó, voltando um pouquinho aqui os slides. No caso, quando um engenheiro emite qualquer documento, né, RT. Quando o arquiteto emite qualquer documento, é a RRT. E quando o técnico emite qualquer documento, a TRT. É obrigatório, tá? Se algum dia alguém precisar das leis que obrigam isso aqui, pode mandar um e-mail para mim, me ligar que eu passo, tá? Inclusive do próprio conselho de classe deles, que eu recebi o e-mail, tá? Outro documento importante, pessoal, é a FISPIC, pois nela está contida as propriedades daquele produto químico que aquela pessoa está usando, né? Coloquei um exemplo aqui, ó, uma água sanitária, né? Utilizada aí para limpeza doméstica, por exemplo, né? Com pH 11, ó. Então, quem utiliza esse produto aqui, né? Sem estar diluído, né? E sem luva, tem direito a receber a insalubridade devido ao álcalo cáustico, né? Que o pH aqui é 11, tá ok? Então, a FISP, que também são documentos importantes para nós termos arquivados na nossa empresa. Ah, aquele funcionário trabalhou aqui há 3 anos atrás e usava tal produto. Cadê a FISP desse produto? A empresa ela tem que ter isso aí armazenado, tá bom? Outros documentos, pessoal, importante de SST são os treinamentos, as certificações, tá? Importantíssimo isso, né? E aqui fala o seguinte, tá? Isso aqui, resumindo, né? Essa parte aqui da Previdência Social, fala o seguinte. Um exemplo vou dar para vocês aqui, eu trabalho em altura. Trabalho em altura é insalubre? A NR15 prevê o trabalho em altura? Não, não prevê. Trabalho em altura é periculoso? Eu subi numa torre aí de 100 metros de altura, eu tenho direito à periculosidade? Não, não tem direito. A NR16 ela não prevê isso. Mas, se você subir numa torre de 10 metros de altura, cair e morrer, um documento de SST que você tem que ter, a empresa tem que ter, é o certificado de treinamento NR35 desse colaborador. Por que tem que ter esse documento? Caso a empresa não tenha esse documento, o INSS, se tiver uma perícia, o INSS vai fazer assim, ó. Empresa, se vire. Tá fora da lei. Eu não vou assumir esse caso, não. Aí você, empresa, que não deu treinamento para aquela pessoa, que subiu, caiu e morreu, vai ter que assumir a família deles. Vai ter que pagar a indenização. Tá bom? Então, são documentos muito importantes. O cara trabalha com elétrica, tem que ter certificação NR10. Tomou um choque, não tem NR10, o INSS não vai assumir, não. Tá aqui. Tá? Lei 8.213. Tá aqui. Tá bom? E aqui dou um exemplo de alguns certificados, né? A NR10, né? Lembrando, pessoal, NR10, NR35 são cursos que devem ser feitos presencialmente. Tem muito curso da internet online. Não pode. Pode ser misto. Mas os dois perdem a parte prática. Como que você vai fazer a parte prática online? Não tem como.
Como que você vai pedir para a pessoa fazer a massagem cardiorrespiratória sem ter o boneco no chão lá para poder sentir a massagem? Não tem como. Tá? Então, os certificados válidos são os certificados que são feitos presenciais ou modo misto. NR10 só online não pode. NR35 só online não pode. Tá? Pode ter. NR10, exemplo, curso básico, NR10, 40 horas. Eu posso dar lá 4 dias online e o último dia presencial. Pelo menos para demonstrar a parte de extintores, a atuação dos extintores, demonstrar a massagem cardiorrespiratória, né? Porque eu não consigo fazer isso ainda online. Tá bom? Então, aqui dou um exemplo, né, do certificado do NR10. A NR18, né? É legal fazer a NR18 na obra, né? Na própria obra que a pessoa vai trabalhar. É legal você despender aí 6, 8 horas aí para dar esse treinamento na própria obra, né? O mais básico são de 4 horas, mas tem de 4, 6, 8, 12 horas, né? Depende do nível, né? Sempre tem que ter a RT acompanhando o certificado, o número da RT, né? Se você deu um treinamento de NR10, NR35, NR18, e você é engenheiro, segurança do trabalho, que é quem deve dar o treinamento, tem que ter a RT, tá, pessoal? Todo treinamento tem que ter a RT. Aqui é um certificado que eu emiti já de NR35, né? Quando eu emito qualquer certificado ou faço qualquer coisa, eu também emito também a minha RT, tá? Beleza? E os documentos agora voltados para diligência pericial. Estamos quase acabando, tá, pessoal? Mais 1h30 a gente acaba. Tô brincando, pessoal. Mais 1h30, não. Mais uns 15 minutinhos a gente acaba. Bom, documentos relativos à diligência pericial. Aqui eu só citei, tá? Para quem pode ser perito judicial, né? Não vem ao caso agora. Mas os documentos que eu solicito quando vou fazer diligência pericial, né? E que a empresa é obrigatória a ter, é o PCMSO, que a gente viu lá, relativo ao NR7. O PPRA, se for anterior a 2022, tá ok? PGR, a partir de janeiro de 2022. Ficha de entrega de IPIs, né? PPP, o LTCAT e FISP, né? Ó, e todos os documentos devem ser referentes ao período em questão no que diz respeito às partes e ao local envolvido. Ok? A parte de arquivamento dos documentos, né? Uma tabelinha aqui. Os documentos da CIPA, né? Devem ser arquivados durante 5 anos. A CAT também durante 5 anos. Né? O PCMSO, 20 anos. Né? O PPP, durante 20 anos. O PPRA, 20 anos. Né? E os aqui determinados. Lembrando que aqui é o período mínimo. Eu já participei de perícias, né? Em que a empresa tinha mais de 20 anos, não tinha PPP, e foi aberto um processo para poder ser feita uma perícia por similaridade, por perito poder gerar os documentos verificando se era insalubre ou não. É. Então, guarde os documentos, né? Os documentos devem ser guardados. Na parte do e-social, aqui nós passamos já da fase de entrega, né? A nossa fase aqui, a parte de documentos de segurança do trabalho, seria a nossa 4ª fase, né? Que começou em janeiro de 2023, né? Lembrando aqui os eventos nossos que a gente está relacionado, né? O evento 2210, que é o CAT, né? No Centro de Trabalho. O 2220, né? É a parte do PCMSO, ASO, documento de saúde do trabalhador. E o 2240 aqui que entra o LTCAT. Então, esses documentos agora já são obrigatórios a estarem sendo enviados para o e-social. Ok? E não tem, assim, perdão não, tá? Realmente o pessoal vai acender uma luzinha vermelha lá para eles lá, vai falar assim, tal empresa não enviou documento, vai ser multado. As multas vão ser geradas, né? E vão ter que ser pagas depois, tá bom? Aqui eu passo para vocês os principais documentos de SST, né? Essa fichinha aqui é bom vocês terem ela com vocês aí, né? Isso aqui são os principais documentos. E
para finalizar, eu quero agradecer novamente a todos, né, pela oportunidade de tornar o nosso mundo um pouquinho mais seguro. E lembrando aí que está chegando Natal, né? Essa é a primeira palestra que eu dou, finalizando aí com enfeite de Natal. E gratidão a todos. Tá ok? E fico aí aberto aí, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Muito bem, grande Torricelli. Parabéns pela sua explanação aí. Antes de nós passarmos para as perguntas, alguma dúvida, quiser fazer uma colocação, eu peço a gentileza de todos que abram suas câmeras para nós registrarmos esse momento. Ok, vamos abrir nossas câmeras, por gentileza? Eu fico feliz com isso, Fábio. Começamos em 12 pessoas e terminamos em 12 pessoas. Tá bom. Às vezes vai agregando, mas quando termina com menos, aí eu fico preocupado. Fala, pô, tem coisa errada. Mas fico feliz que o pessoal gostou da apresentação aí e não desligaram, não saíram fora. Eu fico muito contente com isso mesmo. Tá? É que a gente tem uma concorrência desleal, né? Está passando São Paulo contra o Bragantino, estou torcendo, sou São Paulino, mas estou torcendo para o A seleção Bragantino está jogando ganhar. hoje? Tá, A seleção está tem um jogando monte de hoje? jogos. Tem o Palmeiras contra o Flamengo, então o pessoal fica ligado, às vezes dá uma importância, né, nessas questões também. Mas lembrando que esse evento é Seleção de fundo gravado, de quintal. está sendo gravado e vai ser disponibilizado para os associados, aqueles que não tiveram oportunidade de assistir essa palestra, né? Eu vou passar a palavra para o Geraldo, nosso presidente, para fazer suas considerações iniciais. Por favor, presidente Geraldo Porto. Ok. Ó, ouvimos o nosso palestrante aí, formou em Santa Rita do Sapucaí, olha só. Sim. Terra da eletrônica, hein? Me formei lá em 91. Eu sou de São Gonçalo e morei em Pouso Oh, que legal. Alegre 10 anos. Né? Pô, que legal, que legal. Eu A ia muito em Pouso região, Alegre. eu fiz muito serviço de crédito rural lá em Santa Rita, quando eu prestava serviço do Banco do Brasil. Mas é isso, Legal. as nossas cidades lá são bem acolhedoras, né? Pouso Alegre hoje está com quase 150 mil habitantes, coisa de doido, né? Caramba. 147 mil foi o último censo dela. Passou o Varginha, viu? Mas Pouso Alegre é mais acolhedor da região lá, né? Nossa, Parabéns aí pela palestra, viu? Os conhecimentos obrigado. foram bem explícitos e precisando a gente pede socorro. Eu sou da área de agronomia. Então, a Legal. minha segurança de trabalho é só ter coragem de pular cerca, só isso. Mas não é nem Agora, seguro, nem perigoso. Essa é boa. É, Muito gostou, obrigado, né? Geraldo, pelas palavras. Se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre o áudio, viu? Tô vendo Marcelo Laurenti está louco para fazer pergunta, ó. Está com vontade, viu, Torricelli? Está com vontade de fazer pergunta. Quiser falar alguma coisa, viu, Marcelo? Fica à vontade aí. Não, vamos Foi encerrar bem aí. esclarecedora. A gente trabalha em parceria com alguns técnicos de segurança do trabalho. Também sou engenheiro agrônomo, dou assessoria em algumas fazendas e a gente trabalha junto, mesmo por causa que eu ajudo na parte de certificação das empresas. Então, a gente vem trabalhando isso aí bastante e foi bem esclarecedor hoje aí. Obrigado, viu? Obrigado a você, Obrigado. engenheiro Marcelo, pela presença. Juliano Teodoro, falar alguma coisa aí, ó? Liga o áudio aí. Boa noite a todos aí. Foi bem esclarecedor a palestra do meu conterrâneo. Eu sou de Agudos também. Eu vi lá no Agudos? LinkedIn que eu sou daqui de Agudos Ih, também. tudo Eu vi que bom. Olha só. É brincadeira. Mas, viu, eu- esse Agudos aí é aquela água que tem, que faz um Danone ou é outro Agudos, hein? é a água a terra da cerveja, né? Aqui é Essa é boa, essa é a boa. água Tem que falar boa. Danone. Você Se mora em for Agudos hoje? cerveja de agudo, é Eu boa. sou de Agudos. Sou de Agudos, Legal. eu sou da área de segurança também. Eu trabalhei com o Biso, não sei se você conhece o Biso. Conheço, opa. Trabalhei com o O Biso durante Biso, alguns anos. o Biso. Uma vez eu cheguei para ele e perguntei, o Biso, relativo à NR10, se a gente vai prestar o serviço a alguma empresa, nós temos que ter a certificação também?
né? Aí perguntei do CREA, não souberam responder. Quem me respondeu isso aí foi o Guilherme, do Ministério do Trabalho. Ele falou assim, Carlos, no seu CREA consta lá engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho. Então você apresenta o seu CREA e não precisa ter certificação. Mas aí eu falei, não, faz o seguinte, fazer diferente. Eu vou gerar um certificado para mim mesmo. Então eu pego, eu gero um certificado para mim mesmo, para certificado. É mais fácil, porque a pessoa não vai entender, né? Na hora que você entregar a carteira no CREA, não vai entender. Sim. Até o bispo falou assim, faz o seguinte, gera um para mim, eu gero para você. Acabou o Tá problema, resolvido. solucionou. A Bia é gente Bacana. boa demais. Biso é. É, fora da curva, né? Batalhador, cara, batalhador. Ixi, bastante, hein? Bastante. Ouvi uma Não para história de... dele no CREA lá que é brincadeira. Da onde como ele começou a carreira dele, os trabalhou plantões que 20 ele anos dava. né? Subindo escada aí na área rural aqui da Isso mesmo. região. Aqui. Batalhador, cara, uma pessoa Foi batalhadora. estudar engenharia a 100 quilômetros daqui. Ele estudava na cidade de Marília, né? Não E tinha engenharia aqui na região, né? ele era conselheiro do CREA, né? Ele foi conselheiro do CREA São Paulo, né? Durante algum Sim, tempo lá. sim. Legal. Bacana. Foi muito boa a palestra aí. Só agradecer aí. Parabéns, viu? Obrigado, Vamos Juliano. trocar umas ideias depois aqui em Agudos. Depois a gente troca. Adicionar você lá no Liquidinho lá, daí a gente faz um Tá bom, então. bate-papo lá. Vai lá, vai lá. Beleza? Fazer um Toma o work aí. Danone lá de Agudos, hein? Toma o Danone de Agudos. Se levar umas garrafinhas vazias, vem cheia de volta. É. Alguém quer? A palestra foi muito bem esclarecedora. Acho que até geralmente não gerou nem dúvida, né? Mas eu vou disponibilizar essa apresentação que o Torricelli fez para a associação também, como disse o vídeo, e para vocês, se precisar de utilizar desse material, somente nos itens citados ali, vai ficar à disposição. Pode entrar em contato com a Associação de Batatais a partir da segunda-feira, que a prestação de contas já vai estar com eles. Ok? Nós vamos colocar aqui no chat, daqui a pouco, o link para vocês baixarem o certificado. Responda depois a pesquisa de avaliação. Quando terminar a palestra, automaticamente vai ser liberado para vocês baixarem, fazerem a pesquisa de avaliação e também baixarem o certificado. Alguém quer mais fazer alguma pergunta, alguma colocação? Senão a gente já vai... Eu quero fazer uma colocação aqui, um pouco até fora essa palestra. Nós estamos agora entrando em novembro e eu faço parte aí eu elaboro o georreferenciamento e nós precisávamos fazer uma palestra sobre geo, porque a partir de novembro agora, que nós já estamos em novembro, todos os imóveis com mais de 25 hectares precisam ter geo. Então a gente precisava alertar nossos colegas, vai ter muito serviço nessa área aí, porque os imóveis de 25 hectares é o que está sobrando aí, então tem que correr atrás, entendeu? E a gente podia até bolar uma palestra sobre gel aí no futuro, ok? O que você acha? Muito bom. Vamos sim. Então tá bom. É uma área muito Eu quero promissora. parabenizar aí. Ficou os 10, estamos firmes aqui, porque o assunto foi interessante, né? Então nós aguentamos firme aqui, tá bom? Sim. Parabéns aí. Abraço a todos, tá bom? Tá, passa a palavra para o Torricelli para fazer suas considerações finais, por favor, Torricelli. Bom, eu novamente quero agradecer aí a presença de todos, né? E espero ter aí colaborado um pouquinho mais para... Eu sempre falo, o engenheiro de segurança, ele trabalha direto, não para, né? Ele tem que sempre estar aí divulgando, né? O que for possível relativo à parte de segurança das pessoas, né? Não só dos colaboradores, uma empresa, dos donos da empresa, mas acho que é o dia a dia, né? A gente tem que passar segurança para as pessoas e orientar como adquirir essa segurança no dia a dia. E eu agradecer a oportunidade de poder ter falado sobre SST com vocês. Muito obrigado, Torricelli. Muito obrigado a todos vocês que abrilhantaram o nosso evento. E passo a palavra para o Geraldo, para ele fazer aquele final, aquela saudação final, igual o Jornal Nacional, quando termina e fala boa noite. Com você, meu querido presidente Geraldo Porto. Ô, Torricelli, a hora que você tiver um tempo, vem para Batatais. Aqui nós temos várias cervejarias aqui, inclusive a do André, onde nós vamos tomar um chopp de vez em quando lá. Não, o chopp você. daqui está fazendo sucesso, viu? E a todos aí, um grande abraço.
Tá bom? Parabéns por mais essa palestra aí, bastante explícitas para nós, né? E eu deixo, como disse aí, boa noite. Eu acho que eu estou falando já igual o Cid Moreira, né? Aí, ó. Boa noite a Tudo todos, bom? muito obrigado. Obrigado, Fiquem Luísa. com Deus. Amém. A Luísa, que está lá na Suécia, ela que está nos ajudando aqui, ela está fazendo engenharia telecomunicações pela Unicamp, ganhou uma bolsa de estudo de 6 meses lá na Suécia. Em janeiro está de Que volta ótimo. aqui, para perto da família, né? Muito obrigado a todos vocês. Até uma próxima oportunidade. Tchau. Tchau. Então, pessoal, obrigado. Tchau, tchau.